Boker Tov, você está sintonizando o canal 5 da NET e a partir de agora você vai começar a assistir o programa A Voz de Israel. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. Olá, bom dia, Boker Tov. Estamos começando mais um programa A Voz de Israel e hoje nós vamos concluir o estudo que nós estamos fazendo desde 21 programas atrás sobre Yeshua, o Mashiach de Israel, sobre a pedra angular, a pedra de tropeço ou rocha de tropeço, que também é o próprio Yeshua, conhecido mundialmente como Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio que você que está nos acompanhando já assistiu esses programas, mas se você ainda não assistiu e quer revê-los, pode sintonizar o YouTube e você acessa lá A Voz de Israel, PR Marco Silva, e você terá todos os 21 programas sobre Yeshua, que hoje esse é o último programa dessa série, o 21º programa, e nós vamos encerrar esse assunto sobre Yeshua, o Jesus Cristo de Nazaré, como muitos conhecem. Eu e você já sabemos que Yeshua, Jesus Cristo, quando se trata do Filho do Altíssimo, do Filho do Deus do Altíssimo, Filho do Hashem, que é o Eterno, ele é, de verdade, o Jesus Cristo de Nazaré. Nós falamos aqui sobre esse Jesus, que é pedra de tropeço para muita gente. E também é rocha de escândalo, que na verdade é a mesma coisa. Rocha de escândalo ou pedra de tropeço. Mas, acima de tudo, esse Yeshua é o Mashiach de Israel, é a salvação. Yahvé é salvação, porque o nome de Yeshua é Josué ou Joshua, que quer dizer Yahvé é salvação. Nós já falamos sobre isso, você já sabe também sobre isso. Mas o que queremos dizer a você é que há, na verdade, um Jesus Cristo que a igreja oficial trouxe para o mundo e que a maioria dos evangélicos e cristãos de um modo geral dizem crer e de repente vivem acreditando nesse Jesus que nós já falamos o que ele é e o que ele não é. O Yeshua ben Yosef, o nome do Mashiach, que quer dizer ungido em hebraico, ele é sem dúvida o Deus padrão que todo ser humano que quer andar em santidade deve seguir. Fora dele não há salvação. Você sabe que um dia perguntaram a Martinho Lutero se havia salvação fora da igreja. No caso, ele falava a igreja oficial, que é a igreja que criou, trouxe para o mundo o cristianismo, e ele disse: há salvação fora da igreja. Só não há salvação fora de Jesus Cristo, que na verdade ele está se referindo a Yeshua, o Mashiach de Israel. Fora desse Yeshua, o Mashiach, não há salvação para ninguém. Isso é uma coisa muito polêmica. Nós sabemos que ele é um ser polêmico, muito polêmico. Ele é um divisor de águas. Jesus Cristo de Nazaré veio para trazer essa separação, essa divisão. Como ele mesmo disse, e você pode rever nos vídeos que já nós apresentamos aqui nessa TV, que ele veio para trazer espada. Não veio trazer paz, e sim espada. E ninguém pode negar isso. Depois do nascimento de Yeshua, do Emanuel, Deus conosco, esse mundo mudou de maneira radical. Sobretudo do ponto de vista de religião. Religiões do mundo, todos eram politeístas. E a partir dele surgiu mais uma religião monoteísta, que foi o cristianismo, que na verdade, quando começou, era uma seita chamada seita do Nazareno, ou seita do Cristo. Essa era a seita que surgiu naquela época para os que criam nele como o Mashiach. Era a seita do Cristo, ou seita dos Nazarenos. E esse Jesus Cristo, esse Yeshua, quando foi aceito por Roma, no caso do imperador
Teodósio oficializou em 390 essa religião como a religião oficial do mundo, se criou mais uma religião monoteísta, que antes só tinha uma, que era o judaísmo. E daí vieram outra religião mais também que criou guerra, que criou morte, que trouxe confusão, como foi o caso do Islã, criado por Maomé, no ano 628. Você pode rever essa história lendo ou revendo os programas que está do 7 ao 14, quando nós falamos sobre a história das religiões. E quando acabarmos dessa série sobre o Yeshua, nós vamos falar sobre as 7 religiões maiores da face da terra. As principais religiões da face da terra, hoje, que surgiu, todas elas, da Babilônia, como você já sabe. Mas o cristianismo que a igreja trouxe para o mundo é esse cristianismo que nós temos hoje espalhado por toda a terra. Religião maior, com o maior número de pessoas seguindo a esse Jesus Cristo, a esse Yeshua. E nós, aqui nesse programa, mostramos a você, durante esses 21 programas, que ele realmente veio trazer divisão e espada, veio trazer guerra. E nós temos visto isso todos os dias, através do YouTube. Se você vê os vídeos que há sobre esse Yeshua, sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre a Bíblia, os comentários que há, a guerra religiosa que há sobre esse Deus, que para muitos não é Deus, para muitos é mito, para muitos é uma figura mística, uma figura que nunca existiu, quando na verdade é a razão da divisão da história da humanidade. Há um tempo antes e um tempo depois de Cristo. Não há um tempo antes e depois de outro nome. O nome que está acima de todos os nomes é o nome de Yeshua. Esse Yeshua, Jesus Cristo, diz essa Bíblia que nós reputamos como verdadeira e única palavra de Deus. Verdadeira e única palavra de Deus. Tudo que Deus quer para mim, para você e para a sua criação está nesse livro. E esse livro diz que ele, Yeshua, o Jesus Cristo, que nós estamos aqui falando, é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Na verdade, ele, de verdade, melhor dizendo, ele foi criado antes de qualquer outra coisa. Ele é o primogênito de toda a criação, primogênito de toda a criação. E também é o último. É o último modelo de homem, de nome que se pode seguir. Não existe outro nome, não existe outro homem, exemplo na face da terra e em todo o universo, que seja exemplo para ser seguido. Não há um exemplo maior a ser seguido. É o último, primeiro e último. Ele foi criado antes da fundação dos mundos. Yeshua, o Mashiach de Israel. O Hashem, o Deus eterno, o Elohim, como o principal Deus, o Criador de todas as coisas, criou Yeshua. Antes que o mundo existisse, já sabendo que o homem puro e santo que ele criara, que ele ia criar, Adão, ia se perder e a humanidade seria perdida com ele. Mas ele já tinha a sua carta na manga, por assim dizer, para trazer e mostrar ao mundo que um homem de carne e osso, essa carne podre, essa carne tendenciosa sempre para o mal e sempre para a morte, pode ser salva. E a única fonte de salvação é olhar os passos, os mandamentos de Yeshua, o Mashiach de Israel, que nós conhecemos como Jesus Cristo de Nazaré. E esse nome, Jesus Cristo de Nazaré, certamente, como já falamos, como sendo pedra de tropeço, rocha de escândalo, dividiu a religião cristã. Porque a igreja oficial trouxe um Cristo, um Jesus Cristo, que não é o Jesus da Bíblia. Não é o verdadeiro Jesus. É um Jesus com fragmentos do Mashiach. Mas na verdade não é o Mashiach. Por quê? Essa igreja prega, entendeu? Um Jesus que perdoa todos os seus pecados
que aceita tudo de você do jeito que você é, que você pode continuar no pecado, porque ele já pagou o preço pelos seus pecados na cruz. Que o sangue dele liberta você de todo o pecado, que lhe curou de todo o mal, e que você está já perdoado e salvo. Isso tem trazido muita polêmica, divisão entre os cristãos e entre as outras religiões. Há pessoas que dizem que uma vez salva, salva para sempre. Já falamos sobre isso aqui. E que esse Jesus é responsável por isso. Na verdade, quem de verdade é salvo, está salvo porque tem dentro de si esse Yeshua, esse Espírito do Hashem, esse está salvo. Mas não é da forma que tem se pregado. Levantou a mão, é de Jesus Cristo, está salvo, está redimido, o sangue dele purificou do seu pecado. Na verdade, o sangue de Jesus é um sangue igual ao meu e igual ao seu. Sangue humano. O sangue de Jesus não salva ninguém, nem purifica ninguém. Isso só acontece à medida que esse sangue, que na verdade é vida, porque o sangue é vida. Nós estamos vivos porque corre sangue nas nossas artérias, nas nossas veias, para que o nosso coração bombeie. Se não houver sangue, você está morto. Qualquer um está morto. Jesus Cristo tinha sangue também. O sangue dele significa vida, porque sangue é vida. Quando ele morreu na cruz, que derramou seu sangue, ele deu a vida por mim e por você. Mas à medida que nós acreditamos que ele morreu por nós e que nós devemos andar como ele andou. E não porque o seu sangue foi derramado, esse sangue lavou os meus pecados, e eu estou perdoado e posso andar da maneira que eu quero andar. Que eu possa andar da maneira que minha carne quer que ande. Isso é um verdadeiro engano. E muita gente tem sido enganada dessa forma. Pregando esse amor. E só o amor de Jesus Cristo. Desse Jesus que só ama. Um Jesus que não julga. Como que isso pode ser verdade? O próprio Jesus Cristo veio, o Yeshua, veio em carne e osso. Ele nasceu de uma mulher como qualquer outra pessoa nasceu. Ainda que o seu nascimento tenha se gerado de uma maneira sobrenatural. O Espírito Santo, que é o Espírito do Hashem, fecundou o óvulo de Maria e Maria gerou esse ser, mas ele veio em carne e osso e sentiu tudo o que eu e você sentimos. Porque do contrário, como eu disse, não havia nenhum mérito nesse homem. Não há mérito nesse homem se ele viesse aqui à terra e não sentisse nada. Fosse espancado, humilhado, cuspido e não sentisse nada, por isso ele não reagia. Ele fosse tentado, atraído pelas coisas desse mundo e não reagisse, porque não tinha nenhuma reação nele. Que mérito há numa pessoa assim? Não há mérito em nenhuma pessoa, nenhum mérito há numa pessoa assim. Que Deus seria ele? Que exemplo daria ele? Ele incôlume a todas as tentações, a todas as dores e sofrimento, nada fazia ele sentir na sua carne, ele reagiria normalmente. Não faz sentido isso. Então ele veio e padeceu por nós, sofreu por nós, para que eu e você paguemos um preço também do modo que ele pagou. Não é fácil andar conforme Jesus Cristo. Não é fácil. É muito fácil falar desse Jesus Cristo. Do Jesus que aceita tudo. E você, por ele, foi salvo já na cruz. Ele pagou todos os seus pecados na cruz e você está liberto de todas as coisas. Ele disse bem claro, somente quem anda como ele andou, obedecendo seus mandamentos, quem o segue, nega-se a si mesmo e toma a sua cruz e o segue a cada dia, esse sim é com ele irmão, é com ele um Deus, um Elohim, um homem, Deus, um homem feito da terra, como ele foi feito. Jesus Cristo, Yeshua Mashiach de Israel, era um homem de carne e osso. Nós provamos aqui por A mais B que ele jamais usurpou a ser Deus. Embora dentro dele habitasse o Espírito do Hashem, o Deus eterno, o eterno. Mas ele por si só não usurpou a ser Deus.
Nenhum apóstolo de Jesus Cristo, nenhum discípulo em momento algum, se você for olhar as cartas que Paulo escreveu, Tiago, João, Pedro, em nenhuma carta de nenhum discípulo eles chamam Jesus de Deus. Jesus não é Deus, ele chama Jesus de Filho de Deus. Toda a carta você vê o começo é falando em nome de Deus, mas do seu Filho Jesus Cristo, Yeshua. Ele é Filho de Deus. Agora, a polêmica, ele também é Deus. O propósito nosso desse programa foi provar que Deus existe, e já provamos isso, você pode rever os programas que falam sobre isso, e vamos provar hoje, terminando essa série, que Jesus Cristo, Yeshua, o Mashiach, realmente existiu, existe e é Deus. Não da forma que muita gente entende, e é isso que nós queremos esclarecer aqui nesse programa. Nós vamos ler aqui 2 textos da Bíblia, que prova, mais uma vez, que Yeshua, o Jesus Cristo, que a Bíblia relata, que nós cremos que é o Filho de Deus Altíssimo, não é Deus. Convido você a abrir sua Bíblia comigo e ler aí na sua casa, ou somente ouvir o que nós vamos ler, que está escrito aqui no livro de Mateus, Mateus 24, verso 36. Vamos ler. Mateus 24, verso 36. Diz assim a palavra: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Senão somente o Pai. Nós vemos claramente que aqui Yeshua está falando como o Filho, o ser humano de carne e osso, o cidadão judeu, batizado, registrado com o nome de Yeshua Ben Yosef, homem de carne e osso. Embora nele habitasse toda a plenitude do Deus, do Hashem, ele não usurpou a ser Deus e não tinha todo o conhecimento de Deus. Como que Deus pode ser tentado, já falamos no programa passado, como que Deus onisciente, onipresente e onipotente não sabe todas as coisas? Isso é uma questão para você pensar. Se ele não sabe, então ele não estava falando como Deus. Era o ser humano, a parte humana de Yeshua, a parte humana do Mashiach de Israel. Embora ele tivesse o Espírito do Hashem, tinha o Espírito do Hashem, por isso ele se manifestava com poderes, com muitas vezes com conhecimento das coisas. Por quê? Porque o Hashem usava ele, esse cidadão, usou ele antes que o mundo existisse. Ele fez esse homem, fez esse modelo para que ele, o Hashem, habitasse nele e viesse aqui na terra, para mostrar a você, depois que o mundo entrasse na perdição, para mostrar a mim e a você que há salvação, e a salvação somente através desse Mashiach. Não é à toa que a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, e é verdade. Goste você ou não, não existe nenhum povo na terra que seja povo escolhido de Deus, a não ser o povo de Israel, o judeu. Obviamente, repito mais uma vez, que nem todo judeu é judeu, nem todos que nascem em Israel é israelita. Isso é verdade. Mas nós estamos aqui falando de um Deus que pode todas as coisas, e ele fez esse Yeshua, o Mashiach, antes que o mundo existisse, para salvar a sua criação, salvar a sua criação. É assim que as coisas funcionam. Vamos ler também aqui o que está escrito em Marcos 15, 46. Marcos 15, verso 46. Então José, aqui José da Arimateia, comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Esse texto que nós acabamos de ler, que está em Marcos 15, verso 46, está falando do sepultamento de Yeshua, do Cristo, Jesus Cristo. A pergunta: Deus morre? Deus pode morrer? Evidentemente que não. Deus não morre, porque Deus é Espírito. Que morreu como exemplo de homem de carne e osso,
com sangue nas suas veias e artérias, foi um cidadão judeu chamado Yeshua ben Yosef, conhecido como Mashiach de Israel, o Cristo, conhecido mundialmente como Jesus Cristo de Nazaré. Esse corpo padeceu. Para ser exemplo, para mim e para você, que temos carne e osso, que habitamos nesse corpo perecível, que, se cremos nele, seremos com ele eternamente. Como ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É fácil crer nessa história? Para muita gente, essa história nunca existiu. Isso é uma coisa mítica. É uma coisa de ilusão. Isso é besteira, besterol para muita gente. Que história é essa? Isso não faz nenhum sentido para muita gente. E certamente não faz para muitos que dizem que creem nesse Jesus Cristo, creem nessa Bíblia, andam em igreja, muitos usando púlpitos, falando desse Deus, e não vivem como ele viveu e quer que você viva. Eu e você, se assim fazemos, estamos sendo mentirosos, falsos, hipócritas. Como o próprio Yeshua chamou várias vezes os sacerdotes, os fariseus, os homens que tinham a lei, os homens que diziam homens santos. Não é novidade essa história de falso profeta, de falso homem de Deus. Hoje é novidade ter esse número grande de falsas profetas, de mulheres profetizando em púlpito de igreja, profetizando em qualquer lugar da rua, como se fosse chamada para isso. Isso é novidade. Antes não era assim. Você vai ver poucas profetisas. E se analisar com maior cuidado e for fazer um estudo mais profundo, iremos verificar que a maioria dessas profetisas eram pitonisas. Pitonisas. Há muita pitonisa ainda hoje nesse mundo, trazendo tradição do paganismo, que surgiu com Nimrod na Babilônia. Nós vamos encerrar o programa agora, dentro de alguns instantes, que estamos chegando ao nosso tempo final. E vou dizer a você, de forma que você não pode refutar, a verdade sobre Yeshua. Nós vimos que ele foi pedra de tropeço, foi pedra angular, é pedra angular para aqueles que creem nele, e se crer não se envergonhará, com certeza, não passará, entendeu, por a morte eterna, porque crê de verdade no Mashiach, ele é o Mashiach. Trouxe essa confusão toda e é, sem dúvida, para a maioria das pessoas, dos descrentes, um mito, um ser mitológico, uma figura mística e também mítica, quer dizer um mito. Ele, para muita gente, não passa disso. Isso é, infelizmente, a verdade. E, como eu já disse, para muito cristão. Mas esse Jesus Cristo, esse Yeshua verdadeiro, o Mashiach de Israel, é Deus. É Deus. E eu quero encerrar esse programa lendo um texto que está na Escritura, aqui no livro, vamos ler João, capítulo 21, verso 11. Diz assim a Escritura: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Esta passagem do Evangelho de João, que nós acabamos de ler agora, ela fala de uma pesca chamada pesca maravilhosa. Jesus, depois que ressurgiu da morte, encontrou os seus discípulos que voltavam do mar e não tinham pescado nada. E ele deu a ordem que jogasse a rede do lado direito. E eles jogaram a rede e vieram 153 grandes peixes. Talvez esse texto para você não queira dizer nada, mas esse número 153, dentro da amatria, que é um tipo de linguagem numérica que duas línguas no mundo têm, é o grego e o hebraico, que a numeração diz o que se trata.
Esse número de 153 significa dizer debaixo do poder do Altíssimo. Então, Yeshua, o Jesus Cristo, quando ressurgiu, o Mashiach de Israel, deu essa ordem para ele jogasse a rede e Pedro disse, debaixo do teu comando, da tua ordem, nós faremos isso. E foi jogada a rede e vieram 153 grandes peixes. Significa debaixo do poder do Altíssimo. Aí é poder do Mashiach, o Hashem nele, mostrando que ele é Deus. Aí ele é Deus. Ressurreto e demonstrando aos seus discípulos e à humanidade que ele realmente é Deus. Para muita gente, o milagre de Jesus Cristo isso não quer dizer nada. Muitos hoje fazem milagres e prodígios. Muitos faziam milagre naquela época e prodígio. Agora, encerro esse programa hoje, terminando essa série sobre Yeshua, dizendo a você uma coisa que, por mais certo que você seja, por mais controverso e polêmico que você seja, você não pode refutar o que eu vou dizer agora sobre Yeshua. O que prova que ele realmente existe. Por mais que se considere figura mítica, um mito, uma invenção, ninguém pode negar o que eu vou falar acerca de Yeshua agora. Preste bem atenção. Yeshua ben Yosef, ainda que você considere, você que é cético, você que é incrédulo, considere como um mito, pense no que eu vou falar agora. Ainda que ele seja isso para você. Grave bem uma coisa. Procure na sua mente ou na sua biblioteca, onde você quiser. Qual foi o homem na face da terra, antes e depois de Yeshua, que falou as suas palavras? As palavras de Yeshua são únicas. Quem inventou Yeshua, só inventou Yeshua. Porque nenhum escritor, nenhum desses homens que se dizem eruditos, iluminados, que escreve história de ficção, criou um personagem que dissesse as palavras de Yeshua ben Yosef, as palavras do Jesus Cristo verdadeiro, do Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Maria, o filho do Deus eterno, do Hashem. Aquele que nasceu em Belém, Efrata. Ninguém, só Jesus disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Ninguém, se você for olhar com mais cuidado os evangelhos, e se você ler João 7, verso 46, você vai ver o João 14, verso 6, você vai ver que ele falou tudo isso que eu estou dizendo a você aqui agora. Lê o evangelho de João, lê os evangelhos, você vai ver que as palavras de Jesus são sui generis. Ninguém jamais falou como ele. Até uma passagem na Bíblia que os fariseus mandaram prender Jesus Cristo e os soldados foram prendê-lo. E ao ouvirem ele falar, voltaram sem ele. E perguntaram por que não os trouxeste. Eles disseram, ninguém jamais falou como aquele homem. Ninguém jamais falou e ninguém falará palavras novas que venha suplantar as palavras ditas por Yeshua. Essa é a prova indiscutível que este homem verdadeiramente é o Filho de Deus. E Yeshua ben Yosef é verdadeiramente o Filho de Deus e nele habitava toda a plenitude do Hashem. Porque o Hashem o criou para que ele entrasse nele e mostrasse a mim e a você que há salvação na pior condição que você esteja, que eu esteja. Se olharmos e seguirmos o exemplo desse Mashiach, que para muita gente é uma pedra de tropeço, é um engano, é mítico, é uma figura mítica. Mas você não pode refutar o que eu disse. Desafio a você que está me vendo e vai me ver por esse canal, televisão e também pelo YouTube, a me provar, mostrar na história que homem tem o nome acima de Yeshua, de Jesus Cristo. Que homem disse as palavras do Mashiach, Yeshua ben Yosef, o Jesus Cristo de Nazaré. Se você puder fazer isso, você certamente
vai mudar a história do mundo. E ninguém muda mais a história do mundo, porque a história do mundo já está decretada. O fim do mundo já está decretado. E ele veio para dizer a você que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Depois dele, não há mais nada a acrescentar. Tudo o que ele disse é para ser cumprido. Ninguém pode dizer mais nada para ser acrescentado nessa palavra, nem retirar nada dela, porque ela é a palavra de Deus. Vamos encerrar o programa. Convido você a assistir o nosso próximo programa a partir de domingo. Nós vamos começar uma série nova falando sobre as 7 maiores religiões da Terra na atualidade. Vamos, em cada programa, nesse 7 programas, mostrar a você a origem de cada religião, como se encontra e por que essa religião existe. Então você não pode perder. E mais uma vez convido a você a, se tiver alguma dúvida, nos procurar através dos nossos telefones que está vendo no seu vídeo ou através do nosso contato pelo e-mail. Tire suas dúvidas e se puder nos ajudar acrescentando algo que deixamos de acrescentar, que faça isso em nome do nosso Salvador, o Mashiach de Israel. Vamos encerrar orando, agradecendo a Deus por isso. Deus amado, Deus eterno, Senhor do céu e da terra, Pai querido, Pai eterno, Hashem, Baruch Hashem, bendito seja o eterno. Mais uma vez eu digo isso, Pai. Privilégio está terminando essa série que fala sobre o teu filho, que na verdade é um corpo humano que o Senhor usou como espírito para habitar nesse planeta. Tu és o Deus eterno, o único Deus, jamais haverá outro Deus, nunca houve e jamais haverá outro. Tu és o único Deus. Por isso cremos em Ti, ainda que o mundo esteja cheio de fé diferente, de pessoas que não estão nem aí para Ti, por causa da desgraça que trouxe as religiões para a face da terra, por tanta mentira, por tanta gente mentirosa, que na Tua permissão, Satanás, o espírito do demônio, o espírito de Belzebu, tem usado como cavalos para enganar as pessoas e confundir. Mas a Tua palavra também garante, aquele que o Senhor escolheu, porque Te escolheu um dia, jamais será confundido por demônio nenhum. E eu creio que demônio nenhum vai afastar o Teu povo de Ti. Por isso estamos aqui trazendo a Tua palavra, debaixo da Tua permissão, para as pessoas que podem ouvir e podem ver a verdade. Lamentamos por aqueles que não querem Te seguir, mas isso faz parte da Tua história que o Senhor criou, o Teu plano perfeito, e o Senhor é perfeito para poder fazer nada em Ti. Pai, obrigado mais uma vez, assim orando ao Senhor, pedindo que o Senhor guarde também as famílias e os telespectadores e quem vai nos ver por esse YouTube, que o Senhor possa falar aos seus corações, porque sabemos que a Tua palavra nunca volta vazia. Obrigado pela vida de cada uma pessoa que o Senhor tem trazido à nossa vida, para que possamos trazer essa palavra. Tomara que essa palavra entre no coração, seja introspectada nesses corações e eles vivam para Ti, porque Tu és vida através do Mashiach. Por isso assim agradecemos no santo nome do Teu Filho amado, o Deus eterno, em Ti, e Yeshua Ben Yosef, o Mashiach de Israel, o nosso mundialmente conhecido como Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Toda Rabá, Shavuot Toda Rabá, muito obrigado. Shavuot, boa semana. E Yom Rishon, Lehi Traot. E até mais. Meu nome é Amaral, eu sou presidente da Transaero Turismo, o qual já está no mercado desde 1989. Vamos fazer 25 anos aí, graças a Deus, prestando esse serviço à nossa grande João Pessoa. E aproveitar a oportunidade também para divulgar agora o nosso site Compra Online, o qual agora
tivemos a oportunidade de adentrar dentro dos seus lares, sem precisarem mais ter que sair de casa, você já pode comprar sua passagem aérea e hotel diretamente no nosso site, que é www.transaero.com.br. Ou caso sinta alguma dificuldade ou precise nos dar o prazer de atendê-lo pessoalmente, ou através de nosso telefone, 83 do nosso DDD 2106-0171, Avenida Deputados Pessoa, 2055, no Shopping Bel Centro, ao lado do primeiro grupamento de engenharia.